Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Hoje é sexta-feira de Têmporas, dia de uma observância litúrgica especial que ocorre durante a Quaresma, todos os anos, e que tem uma história muito interessante. Nesse vídeo eu gostaria de explicar o que são as 4 têmporas, como surgiram e como nós podemos observá-las hoje em dia e para qual propósito. Então, primeiramente, uma palavra diferente essa, têmporas. Muita gente desconhece, eu fiz uma publicação sobre as têmporas na quarta-feira, que foi o primeiro dia das têmporas de Quaresma, e algumas pessoas disseram que não sabiam do que se tratava e que foi bom aprender, saber da existência dessa observância, desta celebração que existe ao longo do ano litúrgico católico tradicional. Mas esse desconhecimento, ele tem uma justificativa, é normal as pessoas não conhecerem, porque as têmporas foram suprimidas do calendário a partir da reforma, ou melhor, deforma do Missal Romano sob Paulo VI em 1969. Então as pessoas não conhecem essa prática milenar das têmporas porque elas foram deliberadamente destruídas pelos hereges modernistas. Mas as pessoas familiarizadas com a missa tridentina, e que tiveram a oportunidade, como eu, de assistir cotidianamente à celebração da Santa Missa Tridentina, já conhecem as têmporas. E é sobre elas que eu gostaria de falar aqui. Então, primeiramente, o que são as têmporas? Eu vou me servir como fonte da Enciclopédia Católica, em inglês, Catholic Encyclopedia, e a partir daí nós faremos alguns comentários. Então, primeiramente, o que são, afinal de contas, as 4 têmporas? Essa palavra provém do latim quatuor tempora, que quer dizer 4 tempos, e são os dias do início das estações, as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, ordenados pela Igreja como dias de jejum e abstinência. Como que surgiu essa prática, então, das têmporas? Elas foram definitivamente organizadas e prescritas para toda a Igreja pelo Papa Gregório VII, entre os anos 1073 a 1085. Mas se trata de uma prática, como nós já vamos ver, mais antiga e existem algumas teorias sobre a sua origem. A única coisa que nós temos 100% de certeza é que é uma observância muito antiga e que inclusive absorve elementos litúrgicos muito, digamos, né, arcaicos, remotos, né, de uma liturgia romana ainda muito antiga. Né, tem certas práticas assim, bastante peculiares, cujos remanescentes também nós encontramos na Semana Santa tradicional, né, que dão testemunho da sua grande antiguidade. E esse Papa, então, ele havia fixado e prescrito para toda a Igreja 4 momentos onde nós teríamos essa preparação para as estações, para a mudança de estação, mediante o jejum e a abstinência. E são eles os seguintes. Será, primeiramente, na quarta, sexta e sábado, depois da festa de Santa Luzia, no dia 13 de dezembro, e como essa época do calendário litúrgico é fixa, sempre vai ser dentro do Advento. Né? Então, é sempre na terceira semana do Advento que nós teremos essas têmporas, por isso é chamada também de têmporas do Advento, onde se fazem nesses dias, nessa quarta, sexta e sábado, jejum e abstinência. Depois também nós temos as têmporas da Quaresma, que vem na semana seguinte à quarta-feira de cinzas, que é justamente esta semana que nós estamos. Da quarta, na sexta e no sábado depois da quarta-feira de cinzas. Além disso, temos as têmporas de Pentecostes, que são logo depois do domingo de Pentecostes. Então, são precisamente durante a 8ª, porque a festa de Pentecostes ela vai se desdobrando ao longo da semana. Então, vai ser na
quarta, sexta e sábado, depois da festa do domingo de Pentecostes. E por fim, nós temos a última têmpora, que cai depois do dia 14 de setembro, que é a festa da exaltação da Santa Cruz. Então, será na quarta, sexta e sábado, imediatamente depois, ao dia 14 de setembro. Então, esses são os tempos, né, no ano litúrgico em que nós temos o ofício próprio das têmporas, que, por conta dessas qualidades, é móvel na sua data, não é uma data exata, fixa, e que trazem esse momento de penitência com um motivo particular. Como explica a Enciclopédia Católica, o objetivo da sua introdução, além do propósito geral pretendido por toda a oração e jejum, que são os objetivos quaresmais, digamos assim, mas tem algo além, que é agradecer a Deus pelos dons da natureza, ensinar os homens a usá-los com moderação e ajudar os necessitados. Então está em perfeita harmonia com esse tempo penitencial que nós estamos vivendo e ajuda também, em outros 3 momentos do ano, a não esquecermos as práticas de penitência e, além disso, de gratidão a Deus, de reconhecer o seu poder e a sua sabedoria na criação de todas as coisas. Esses tempos comentava eu, aqui em casa, conversando, que nós entendemos muito bem, se nós encontrarmos aí pela rua, agora fala-se muito de carros elétricos, nós sabemos que essas inovações tecnológicas não se fizeram sozinhas, não se fizeram a si mesmas. Então é uma coisa evidente que onde nós temos uma obra de arte, onde nós temos harmonia, onde nós temos informação e inteligência, um resultado desse trabalho, isto é feito por um ser dotado de conhecimento, não é feito por si próprio. Então isso nós sabemos, isso nós reconhecemos e devemos reconhecer com relação a nós mesmos. Nós somos criaturas de Deus. Nós lhe devemos o nosso ser. Então lhe devemos a gratidão e todas as criaturas lhe devem a gratidão. E devem retribuir com louvores. E também o homem deve remeter tudo a Deus de modo que as coisas desse mundo sirvam como um caminho para ir até Deus, ao seu Criador. Não é? E, além do mais, para terminar, que esses dons aqui também é para ir ao socorro do próximo. Se nós recebemos de Deus muitas coisas, então também devemos ajudar o nosso próximo em necessidade. Então são grandes lições que as têmporas nos trazem e por isso não devem elas ser esquecidas. Aqui agora nós vamos para uma parte um pouco mais especulativa de qual teria sido a origem das têmporas. E eu adianto que existem 2 teorias. Existe uma que diz ela ter surgido para cristianizar uma prática dos antigos romanos pagãos. Então foi uma cristianização, onde eles faziam festas religiosas a seus deuses. A igreja então colocou a prática penitencial, né, para a santificação e preparação então dos tempos, das estações. Não dedicados a Deus, mas dedicados a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, sua maior honra e glória. Então alguns falam disso com uma certa plausibilidade. Porém, essa teoria tem os seus limites, porque existem autores graves, importantes da antiguidade que dizem que essa é uma prática apostólica. Então, quiçá, veio ela até da sinagoga, né? Veio ela até dos próprios, os mesmos apóstolos preceituando a prática das têmporas. Agora, a dificuldade dessa tese, dessa hipótese, né, a respeito da origem das têmporas é que os orientais não a observavam. Isso o próprio Monsenhor Guéranger, que se inclina por essa posição, endossa e favorece, ele também coloca que isso é digno de nota. Então, todas as especulações a esse respeito têm lá os seus limites, porém, elas dão testemunho da grandíssima antiguidade dessa prática, que foi não só vandalizada, mas excluída completamente pelos hereges modernistas, que na sua deforma do missal, como eu já disse no começo, destruirão as têmporas. E as pessoas têm mais ocasião de se esquecer agora, né, da sua dependência para com Deus,
da necessidade de fazer jejum, de fazer abstinência pelos seus pecados e também como um reconhecimento do domínio de Deus sobre nós, né? E também da importância do favor divino no começo, né, das fases, das novas fases aí dos ciclos da natureza. Então, mas voltando, né, sem perder de vista essas teorias, então, por que se dizia que as têmporas talvez se originaram como uma cristianização de uma prática dos antigos pagãos? Era porque os romanos eram originalmente um povo dedicado à agricultura e seus deuses nativos pertenciam à mesma classe. Então você tem, por exemplo, a cerealia, que eram cerimônias religiosas que aconteciam no início das estações, dedicadas aliás, essa tem uma data né, específica, a deusa da agricultura, Ceres, daí vem a palavra cereais, não é? Então, os romanos pagãos tinham essa prática, e aí a Enciclopédia Católica, né, diz que eles faziam isso para a semeadura, para a colheita, né, para implorar a ajuda de suas divindades. A igreja, ao converter as nações pagãs, sempre tentou santificar quaisquer práticas que pudessem ser utilizadas para um bom propósito. No início, a igreja em Roma fazia jejuns em junho, setembro e dezembro. Os dias exatos não eram fixos, mas anunciados pelos sacerdotes. Então, uma prática piedosa que a igreja introduziu no lugar dessas práticas pagãs. O Liber Pontificalis, que é uma obra que conta a biografia dos papas, atribui ao Papa Calixto, que viveu entre 217 e 222, uma lei que ordena o jejum, mas provavelmente ela é mais antiga. São Leão Magno considera uma instituição apostólica. Então, você vê aí já uma explicação que é um pouco diferente. Na verdade, se trata de uma prática bem mais antiga que não remonta a esse processo de cristianização da cultura greco-romana, mas é uma coisa que vem lá dos primeiros papas e que vem, na realidade, até dos apóstolos, e alguns autores mesmo diriam, Rabano Mauro, dentre outros, que é coisa que vem lá do profeta Zacarias e do Antigo Testamento, certo? Então, existem certas especulações. Não se pode determinar quando a quarta têmpora foi adicionada, mas o Papa Gelásio, do ano 492 a 496, fala de todas as quatro. Esse Papa também permitiu a atribuição das ordens sacerdotais e do diaconato nos sábados das têmporas. Estes eram anteriormente dados apenas na Páscoa. Então, é muito comum você ver sacerdotes tradicionais, por exemplo, Sua Excelência Dom Rodrigo da Silva, receber a ordenação sacerdotal durante as têmporas, de advento, por exemplo, que é depois que eles terminaram as aulas, as coisas, não é? O currículo ali, e tem em seguida, no final do ano, a ordenação, né? Pode receber outras ordens, diaconado, etc. Então você vê essa prática, né, antiga da igreja, antes era só na Páscoa e estendeu para as têmporas também, isso até os dias de hoje, entre os católicos tradicionais. Como eu falei, não devemos suficientemente lamentar, né? Os modernistas suprimiram, destruíram essa prática e as pessoas, infelizmente, por conta disso, se esquecerem, fazem menos penitência. Antes do Papa Gelásio, os dias de têmporas eram conhecidos apenas em Roma, mas depois de sua época, sua observância se espalhou. Elas foram trazidas para a Inglaterra por Santo Agostinho de Cantuária, missionário beneditino, nas Ilhas Britânicas, na Gália e na Alemanha pelos carolíngios. A Espanha adotou as têmporas com a liturgia romana no século XI. Elas foram introduzidas por São Carlos Borromeu, isso já em século XVI, certo? Então já bem para frente, 1500, final dos 1500, por São Carlos Borromeu em Milão. A Igreja Oriental não as conhece. O presente missal romano no formulário para os dias de têmporas
mantém em parte a antiga prática da lição das escrituras, além das duas ordinárias. Então, antigamente se faziam mais lições sequenciais. Pelo menos é o que parece, porque são como que remanescentes, uma liturgia bem antiga. Né? Então, para as quartas-feiras, estão previstas 3 leituras. E para os sábados, 6 e 7 para o sábado de dezembro. Algumas dessas lições contêm promessas de uma colheita abundante para aqueles que servem a Deus. Então, pedir a ajuda de Deus no começo de uma nova estação do ano, consagrar a Deus esse novo tempo que começa. Entendo bem que muitas vezes essas datas não correspondem exatamente à data em que mudam as estações. No caso da quaresma, dessas têmporas de quaresma que seguem mais o calendário litúrgico, nesse caso, né, mais a data da Páscoa, que é bastante imóvel, de ano para ano, então pode acontecer alguma discrepância do momento em que a igreja prescreve as têmporas e a realização da mudança das estações. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que nós consagremos a Deus o nosso tempo, que 4 vezes ao ano nós busquemos o seu favor, né, nesses momentos, e reconheçamos o seu domínio sobre todas as criaturas, sobre nós, sobre a natureza, né, e não fiquemos com esse lenga-lenga aí, né, de que como é que eles falam de... que o mundo vai acabar por conta disso e por conta daquilo, não é? Sendo que o Senhor do mundo é Deus e dele que nós vamos obter todos os favores. Temos nós responsabilidade para cuidar bem deste grande jardim que Deus nos deu? Sim, temos a nossa responsabilidade, mas o próprio Deus fixou que vai destruir tudo isso aqui pelo fogo em um determinado momento, e que o maior flagelo que existe, que causa os grandes castigos que ele manda, muitas vezes se servindo dos meios naturais, servindo da natureza, é por conta do pecado. Então, nós devemos fazer penitência dos nossos pecados, devemos buscar o favor divino, aproveitando essas ocasiões que a Santa Igreja, o catolicismo de sempre, nos dá. E também, claro, lembrar das vocações sacerdotais, né? Essas sementes, também aqui essa analogia, né, com plantio, a colheita, então essas sementes e também a colheita dessas vocações que são os sacerdotes, para servir na messe de Deus, nosso Senhor. Então vamos seguir firmes e aproveitar essa sexta, tem sábado também, vai ter mais têmporas depois do domingo de Pentecostes e ao longo do ano, nos tempos que nós informamos, né? Vamos seguir firme, fazer esse jejum, essa abstinência, oferecer a Deus, né, de coração, para sua maior glória e também para o bem das vocações seminaristas e também dos sacerdotes. Então é isso, espero ter ajudado com essa explicação sobre as têmporas. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.